Amém, meus irmãos? Obrigado. Pode se assentar. Fico muito feliz de você estar aqui nessa manhã, você que está nos assistindo também. Eu vivi uma situação meio inusitada esses dias, irmãos, lá no edifício que eu moro. Estava passando com a minha esposa, tem uma quadra ali onde os meninos, as crianças, adolescentes ficam jogando futebol, eu passando, a bola veio logo na minha direção. Você sabe que a bola procura os craques, né? Não é verdade? Então, a bola veio na minha direção, bati um balãozinho, aí o menino falou, ô tio, joga pra gente. Eu joguei. Foi traumatizante. Eu fui chamado de tio. Isso foi terrível, gente. Eu fiquei uns dias para elaborar esse negócio. Eu falei para André, amor, eles me chamaram de tio, eu estou tão velho assim. Aí minha esposa, com toda a sabedoria que recebeu do céu, tão virtuosa que ela é, tão cheia de graça, a minha esposa virou para mim e disse assim, você queria que eles tivessem chamado de avô? Se tivesse chamado de avô, que era pior. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando velho mesmo, gente. Eu já estou sendo chamado de tio. Esses dias eu fui numa loja, a vendedora falou, oi moço, posso servir? Aí eu fiquei mais feliz. Me chamou de moço. Aí a André vira para mim e diz assim, mas você é tio. Você já passou dos 50, você já é tio, você tem um monte de sobrinhos. É verdade, gente. Mas é interessante a questão do envelhecer. A questão de a gente enfrentar as limitações do envelhecer. Eu já não corro como corria, já não mato uma bola como eu matava, já não faço muitas coisas com a mesma velocidade, com a mesma rapidez, com a mesma agilidade. Mas tem uma coisa com o envelhecimento, é que a gente ganha em sabedoria. A Bíblia diz lá no Salmo 90, verso 12, que aquela oração de Moisés, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que a gente encontre o quê? Corações sábios. Que a gente encontre sabedoria, contar os nossos dias. É verdade que a extensão dos anos não necessariamente gera maturidade. Você conhece pessoas com 70, 80 anos que até hoje não têm maturidade. Escolhas erradas na vida, uma atrás da outra, parece que nunca aprenderam. Você encontra pessoas mais velhas que não têm sabedoria. Às vezes eu encontro jovens na igreja, que têm muito mais sabedoria do que os seus pais, que têm muito mais maturidade do que os pais que eles têm. Isso acontece. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a sociedade, a cultura da época sempre valorizou a questão da velhice, atrelando isso à sabedoria. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que as cãs, os cabelos brancos eram uma honra, e que significava assim que essa pessoa, por já ter vivido mais tempo, já havia cometido mais erros, já havia aprendido mais coisas, então ela havia desenvolvido uma sabedoria que os jovens não tinham. Nós estamos começando uma série hoje em cima do livro de Provérbios, na verdade nós vamos refletir no livro de Provérbios, e algo que o livro de Provérbios enfatiza, é que na maior parte das vezes, a insensatez está ligada ao coração dos jovens, ligada ao coração dos jovens, porque exatamente eles ainda não erraram tanto, eles ainda não aprenderam o suficiente com os seus erros. É interessante que Paulo, escrevendo para o Timóteo, ele diz assim, foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Por quê? Na mocidade nós temos muitas paixões, muitos desejos. Muitas vezes somos controlados por eles, ao invés de agirmos com sabedoria, de fazermos escolhas com base na sensatez, na sobriedade, na serenidade. Fazemos escolhas por impulsos. E quantos de nós já vivemos isso? Quantos de nós já cometemos erros assim? Eu também cometi vários deles. Agora, quando a gente olha para a Bíblia diz assim, que Deus tem sabedoria para nós, que realmente Deus tem sabedoria para nós. E aí eu quero enfatizar, que ainda que a Bíblia diga que a sabedoria é coisa daqueles que já viveram mais tempo, que a Bíblia valorize isso, eu quero dizer para você aqui, que também a Bíblia diz, que sabedoria é coisa de gente que volta o coração para Ele, que sabedoria pode ser vivida em todas as fases da vida, que sabedoria pode ser desfrutada em qualquer momento da nossa vida, da nossa experiência. Como eu disse que tem jovens, às vezes, que eu vejo que são mais sábios que os pais. Às vezes eu encontro adolescentes aqui na igreja, com mais serenidade, com mais capacidade de olhar a vida do que o que a gente vê nos seus pais. A Bíblia diz que a sabedoria pode ser desfrutada por todo aquele
que volta o seu coração para Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele conhece passado, presente e futuro. Para Deus Ele é eterno, Ele não está ligado à cronologia, Ele é atemporal. Deus conhece tudo perfeitamente, Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas de forma perfeita. E se nós andamos com Ele, então nós temos uma capacidade de olhar a vida, olhar as circunstâncias, olhar para nós mesmos, de uma forma muito poderosa e especial, porque nós recebemos sabedoria daquele que é sábio acima de tudo, porque ao andar com Ele, nós ganhamos uma perspectiva da vida que nós não ganhamos sem conhecê-lo. Ele que criou todas as coisas e nos conhece muito bem. Então, eu queria refletir com você, por algumas semanas, nós vamos refletir com você no livro de Provérbios, e o que nós vamos aprender é que ao viver princípios das palavras de Deus, em qualquer idade, nós seremos sábios. Sabe o que eu fico sempre maravilhado, gente? É que a Bíblia funciona em todo tempo, em todo lugar. Eu sei que há muitas pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus, como revelação divina. Mas a Bíblia, ela funciona em todo lugar. Quando uma tribo indígena lá no interior da Amazônia recebe a Bíblia, há conversões, há mudança de vida, há equilíbrio social, equilíbrio familiar. Quando família lá em Manhattan, em Nova York, quando ela recebe a Bíblia no coração, há uma transformação nessa família, da mesma forma que acontece numa tribo indígena. Aquilo que funciona numa tribo indígena, ou lá em Papua Nova Guiné, lá no sul do Oceano Pacífico, em qualquer lugar, a Bíblia transforma o coração e a vida das pessoas de forma profunda e poderosa. Ou seja, a Bíblia funciona independente de cultura, independente de geografia, independente do nível social das pessoas. A Bíblia funciona independente da língua. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo, mais lido em toda a história da humanidade. E nunca teve um governo para forçar as pessoas a lerem um determinado livro, inclusive a Bíblia. Ou seja, nunca teve um governo que forçou, todo mundo agora vai ler a Bíblia. Nunca aconteceu isso. Como aconteceu, por exemplo, na China, que forçava a ler o livro do comunismo. Não, isso nunca aconteceu em nenhum lugar. É porque a Bíblia traz a verdade de Deus, a revelação de Deus a nós. Por isso, quanto mais conhecemos de Deus através da palavra, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais conhecemos a Ele. E isso é transformador. Agora, quando a gente vai para o livro de Provérbios, é importante você só localizar isso na Bíblia. O livro de Provérbios ele está ali quase no meio da Bíblia, e ele faz parte dos livros sapiensais, os livros de sabedoria, como Jó, como o livro de Eclesiastes. E é interessante porque Provérbios ele foi escrito em boa parte, tem outros autores, mas a maior parte de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o terceiro rei da nação de Israel. E o que a Bíblia diz a respeito de Salomão é que ele foi o homem mais sábio de toda a terra, o homem mais sábio. E Provérbios, então, ele faz uma coletânea dos princípios relacionados ao cotidiano, à vida, do dia a dia, de como alguém pode viver bem, como alguém pode viver de forma sensata, como alguém pode viver com alegria, com significado e propósito, no dia a dia, nos dilemas que todos nós enfrentamos. Então, por isso, quando a gente olha para o livro de Provérbios, ele é um livro muito prático. É um livro que todos nós vamos nos encontrar nele, e vamos extrair princípios muito poderosos e abençoados para nós. Eu queria que você entendesse, inclusive, que a Bíblia diz que tem dimensões de conhecimento. Às vezes a gente não pensa nisso, mas a Bíblia afirma que tem dimensões de conhecimento. Por exemplo, Provérbios 6,6 diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Salomão está dizendo, olha para a formiga, para você tirar lições. O que a Bíblia então nos ensina? Que nós podemos aprender não só com a Bíblia, mas podemos aprender também com o mundo que Deus criou. Nós podemos olhar para a criação e aprender lições preciosas. Nós podemos aprender com os outros e realmente extrair lições preciosas. É por isso que um cristão, nós lemos a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, é o livro que nós mais lemos, mas nós lemos outros bons livros. Nós temos acesso a outros livros em outras áreas do saber, por quê? Porque nós também podemos aprender, porque há dimensões de sabedoria, dimensões de conhecimento, há dimensões de aprendizado. E a própria Bíblia diz assim, olha, você me ouve e aprende de mim, mas você pode aprender com aquilo que eu criei. Você pode aprender com a formiga. Salomão, em outros textos, tem um outro autor de Provérbios, mais no final do livro, que ele menciona outros animais. Olha a águia, olha a serpente. É interessante isso, como há níveis de saberes, e a Bíblia nos revela isso. Aprendemos com Deus, aprendemos com a sua palavra, e aprendemos com o mundo que Ele criou. O sábio que tem discernimento, conectado o seu coração com Deus, é capaz de olhar a vida
e aprender em cada circunstância, em todos os momentos. Mas eu queria deixar 3 coisas aqui para você manter em mente nessas semanas que nós vamos refletir em Provérbios. A primeira delas é o seguinte: ouvir sem praticar é igual a nada. Isso a gente vê em Provérbios, isso a gente vê na Bíblia toda. Quando você ler o livro de Provérbios, e muitos de vocês já leram, os 31 capítulos do livro de Provérbios, no meio da sua Bíblia. Quando você lê o livro de Provérbios, você precisa lembrar disso. Ouvir sem praticar é igual a nada. É igual a nada. Em Provérbios nós aprendemos essa diferença. E aprendemos também a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, de forma bem simples, diz respeito ao que você sabe. Mas sabedoria diz respeito àquilo que você faz com aquilo que você sabe. Pense nessa diferença. Conhecimento diz respeito ao que você sabe, mas sabedoria é o que você faz com aquilo que você sabe. Quantos de nós sabemos assim que não podemos comer açúcar em excesso? Mas comemos, não é verdade? Comemos. Quantos de nós, sabemos assim que devemos praticar exercícios físicos, isso, não devemos ser sedentários, porque isso é melhor para a nossa saúde, mas não praticamos exercícios. Então conhecimento você tem, falta sabedoria, porque sabedoria diz respeito ao que você faz com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe. O sábio, ele é congruente na linguagem dos psicólogos, ou seja, ele tem uma vida congruente, ele conhece e ele aplica aquilo que ele conhece à sua própria vida. Ele é inteiro, ele não tem um conhecimento que simplesmente é teoria, mas que não se torna prática na sua vida. É claro que todos nós não chegamos a esse nível de perfeição, de viver tudo aquilo que a gente conhece, mas a sabedoria está ligada a isso. A sabedoria ela é muito prática, é o quanto aquilo que você conhece impacta o seu dia a dia, o quanto aquilo que você conhece impacta a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 24, ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e faz o quê, meus irmãos? O que o texto diz? Ele faz o quê? Pratica. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Por isso que Jesus diz isso. Você ouve a palavra e você pratica. Você aplica na sua vida, você vive. E isso te torna sábio. É interessante essa parábola, 2 construtores. Os 2 constroem as suas casas, mas um constrói sobre a areia porque ele ouve e não pratica. Ele ouve e não vive. Então, quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, nós precisamos lembrar isso. Ouvir sem praticar é igual a nada, é o que Jesus diz aqui. Se você ouve e pratica, então você está edificando a sua casa sobre a rocha. Quantos de nós aqui conhecemos a Bíblia? Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, sabemos que ele ressuscitou o 3º dia, sabemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele pagou o preço dos nossos pecados, mas o quanto isso impacta a sua vida? O quanto isso transforma você? Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas o quanto isso impacta a sua vida? Nós sabemos que Deus é digno de toda adoração, de consagração e louvor, quanto isso impacta a sua vida no seu dia a dia. Nós sabemos que nós devemos viver em santidade, porque santo é aquele que nos chama, mas quanto isso impacta a nossa vida? Nós somos craques, muitas vezes, em conhecer algo sem viver, em ter conhecimento sem que isso se aplique à nossa vida e nos torne de fato sábios, no sentido de vivermos alinhados com o propósito do nosso Criador, com o nosso coração alinhado com o dele. Eu gosto de um texto em que Jesus diz assim, em Lucas 7,35, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Guarda esse texto com você. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. É vista, ela é confirmada por todos aqueles que estão à sua volta. Bom, primeira coisa que eu quero que você guarde sobre o livro de Provérbios é que se você ouve sem praticar, não vale nada. A segunda coisa é que Provérbios são princípios, não promessas. Provérbios são princípios, não promessas. A gente não vai olhar para o livro de Provérbios como um livro de doutrina ou um livro de promessas. É um livro de princípios. Como eu disse, Salomão, um homem muito sábio, e outros sábios da época. Há uma questão ali de datas de outras pessoas que também contribuíram para o livro de Provérbios chegar ao que ele é. Mas essas pessoas, elas compilaram princípios de sabedoria, do dia a dia, a olhar, a observar a vida, o mundo e a sua própria experiência. Então nós não temos aqui em Provérbios promessas de Deus, nós temos princípios de sabedoria, conselhos de como nós podemos viver bem, como nós podemos viver felizes, construir vidas sensatas. É isso que a gente vê aqui. Às vezes a gente se apresenta
diante de Deus e pensando o seguinte: palavra de Deus, mais a minha obediência, eu vou ter o que eu quero. Palavra de Deus, eu vivo isso aqui, então eu vou ter o que eu quero. Eu disse domingo passado que muitas vezes a gente pensa no mundo de causa e efeito, e nem sempre é um mundo de causa e efeito, irmãos. Nem sempre a vida é assim. É claro que a Bíblia diz assim, que a Bíblia tem promessas, mas quando nós lemos o livro de Provérbios, a gente tem que ver como conselho. Vou mencionar um aqui que é muito conhecido. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quantas vezes nós mencionamos esse texto? É uma promessa, irmão? Não, isso é um conselho. Olha, se você ensinar a sua criança, ela vai aprender com você, você vai deixar um legado. Então, quando for velha, ela vai se manter nessa conduta. Ela vai receber uma boa herança familiar. É um conselho. Ensina a criança. Ou seja, não deixa ela viver por conta própria. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Essa semana eu estava conversando com os missionários, pastor Melvin e Francis, eles vieram nos 2 últimos domingos no culto à noite, missionários que serviram aqui no Brasil por mais de 50 anos. E a filha deles, né, é uma jovem, a gente estava conversando, e ela estava falando como que está hoje a educação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um professor, por exemplo, não pode dizer absolutamente nada para uma criança, não pode de nenhuma forma repreender uma criança. Ela estava dizendo o cúmulo, isso eu falei, mas não é possível, é verdade isso? Ela disse assim, que tem lugares que se a criança disser que ela é um gato, que a escola tem que oferecer um lugar de areia para ela. Tem cabimento isso? Se a criança, ela falar que ela é um gato, ela se sentir como um gato, a escola tem que oferecer um espaço para ela com areia, para ela fazer as necessidades dela, como um gato. Eu falei, mas não é possível que isso... Não, você repete isso para mim, é verdade? Sim, isso é verdade. Alguns estados americanos são tão liberais, mas tão liberais, que se uma criança com 2 ou 3 anos disser, ele é um menino, mas ele disser que ele é menina, ninguém pode fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Nos Estados Unidos, se uma menina de 12 anos estiver grávida e for para a clínica, o hospital não pode falar nada. Ela estava falando, eu trabalho em hospital. Uma menina de 13 anos chegou lá, ia fazer uma cirurgia. Quando a gente foi fazer a cirurgia, fazendo os exames, ela estava grávida. Nós não podemos contar para a família que ela estava grávida. Nós dissemos que nós não poderíamos fazer a cirurgia naquele dia, e dissemos que ela precisava contar, mas ela iria fazer isso. Se ela fosse para uma clínica de aborto, ela tem todo o direito de abortar com 12 anos, independente de qual a razão que ela ficou grávida. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos indo num caminho completamente contrário disso aqui. Não é ensinar a criança a ser gente, porque a criança precisa aprender. A Bíblia é muito clara, nós precisamos ensinar as crianças, elas não nascem sabendo. E se eu e você temos filhos, então é isso que Salomão está dizendo aqui, olha, você vai ensinar a criança, você vai ser intencional, você vai investir na vida do seu filho. Não é deixar ele ser o que ele quiser. Eu já ouvi quantos pais dizendo assim, eu deixei sobre a fé, pastor, eu deixei meu filho crescer, quando ele quiser, ele descobre e ele escolhe o que ele quer ser, mas que absurdo. A fé é tão importante, uma estrutura fundamental para o bem-estar do ser humano. Como é que você vai deixar seu filho abraçar qualquer fé? Quando eu e você olhamos para Provérbios, a gente não está vendo uma promessa aqui. Sabe por quê? Porque tem pais que já chegaram para mim e disseram assim, eu ensinei meu filho o caminho que deve andar, hoje ele é jovem, ele desviou da fé, ou ele é adulto e desviou da fé. E às vezes até a pessoa tem um senso, assim, um certo ranço, como se assim, a palavra de Deus não funcionou para mim. Como se fosse um certo rancor com a verdade da palavra de Deus, ou com Deus, como se Deus não fosse capaz de cumprir a sua palavra. Mas não é isso que nós estamos vendo em Provérbios. Ele está dando palavra de sabedoria, de conselho, que nós vamos aplicar. E que provavelmente isso vai acontecer, mas algumas vezes não. Porque nós temos que lembrar que os nossos filhos também têm livre-arbítrio, vão fazer escolhas. Mas eu e você também temos tantos testemunhos de crianças que foram de fato ensinadas no caminho que devem andar, pelo exemplo dos seus pais, por investimento, que se desviaram da fé, que voltaram aos princípios, porque não conseguiram viver sem desfrutar, sem honrar o legado dos seus pais, porque compreenderam pelos próprios erros, dores, que infligiram a si mesmos, de que realmente o que os pais haviam ensinado era o melhor para eles. Mas eu queria que você entendesse isso. É interessante que nós temos esse texto no verso 6, mas no verso 5, o provérbio diz assim, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas,
Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Ou seja, o verso anterior está falando da escolha do indivíduo. Olha, no caminho das pessoas existem espinhos. Se você quer se livrar disso, se você quer proteger a própria vida, então mantenha-se longe do perverso. Mantenha-se longe. Provérbios tem muitos conselhos sobre com quem você anda, com quem você se relaciona, que tipo de pessoa influencia você. Muitos e muitos provérbios sobre isso. A gente precisa considerar muitas vezes que realizar algo, que na verdade a gente precisa considerar muitas vezes que Deus quer realizar algo em nós, antes de através de nós, muitas vezes. E que muitas vezes Deus vai trabalhar mais na decepção, na frustração que a gente tem do que nas realizações. Eu sempre fico impressionado com o fato de que Jesus, Ele chega diante do Pai e diz, se possível passa esse cálice. E Ele ora 3 vezes ao Pai, se possível passa o cálice, da cruz, do sacrifício. E o Pai responde, não, não. É interessante isso, porque a frustração de Jesus em relação à sua própria vontade, iria trazer muito mais benefícios a Ele e ao mundo, do que se Ele fosse atendido na sua oração. E às vezes eu e você precisamos entender isso, nós oramos, nós queremos que Deus faça o que a gente quer, mas a gente precisa entender que Deus é soberano, e que muitas vezes a frustração, a decepção, a angústia de não receber o que queremos, está sendo muito mais abundante, ou muito mais abençoado para nós, do que se a gente recebesse o que a gente deseja. É por isso que eu e você precisamos entender assim, que o sim de Deus ou o não de Deus são a mesma coisa para a gente. Se Deus diz sim à sua oração, é bênção. Se Ele disser não, é bênção. Gosto de uma música antiga que diz assim, portas que se abrem ou que se fecham. Não importam se elas são abertas ou fechadas por Deus. Se você tem uma porta aberta diante de você, por Deus, aleluia. Se você tem uma porta fechada por Deus diante de você, aleluia. Deus está te livrando. Deus tem coisa melhor para você. É por isso que Ele diz não para você, como Ele diz para mim e para todos nós. O que eu quero só que você entenda é que quando você olha para Provérbios, nós não temos aqui promessas de Deus, então eu vou viver isso aqui, eu tenho garantia completa, 100%, de que aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo vai se realizar. São conselhos de sabedoria, você vai viver melhor, você vai ver muito fruto daquilo que você semear, você realmente vai ter uma vida mais equilibrada, e você vai viver o propósito de Deus. Mas nem sempre esse propósito de Deus vai ser exatamente o que você espera, ou o que você deseja. Aliás, eu falei dos livros sapiensais na Bíblia, um deles é o livro de Jó. E Jó está na Bíblia também, nessa mesma região da Bíblia, né? Em termos de localização, mas também um dos livros de sabedoria. E em Jó você vê um cara que fez tudo certo e que deu tudo errado. Você não vê a lei de causa e efeito funcionando para Jó, porque ele fez tudo certo, mas deu tudo errado. E o que a gente aprende com o livro de Jó? É que mesmo que dê tudo errado, Deus continua com a gente. Deus continua operando o seu melhor. Deus continua sendo fiel. E Deus realmente vai fazer aquilo que nós, de fato, precisamos na nossa vida. É por isso que Jó, no final do capítulo 42, o último capítulo do seu livro, ele diz assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz assim, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aconteceu tudo diferente do que eu imaginava. Tudo diferente da lei do causa e efeito. Mas eu sei que agora eu te vejo. E eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Terceira coisa que eu queria que você guardasse sobre o livro de Provérbios, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é muito claro na Bíblia, especialmente no livro de Provérbios. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Já no verso 7 do capítulo 1, nós vemos exatamente essa afirmação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Observe que a pessoa pode desprezar aquilo que é sábio, pode desprezar o conhecimento de Deus, pode desprezar o que Deus tem. A sabedoria, sobretudo, vem ao nosso coração quando nós tememos a Deus. E aqui que está o problema para muitos de nós, porque a gente confunde temor com medo de Deus. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a agir ou obedecê-lo por medo. Aliás, o apóstolo João escreveu, o amor lança fora todo medo. Não é por medo, mas o temor ele tem um aspecto assim de assombro. É um assombro diante da grandeza de Deus, algo que nos faz ter reverência, admiração por quem Ele é, e porque eu o admiro, porque eu o conheço, porque eu reconheço a sua grandeza, o seu poder,
porque eu conheço os seus atributos, então eu realmente ordeno a minha vida por aquilo que Ele me diz, porque eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele conhece todas as coisas, eu sei que Ele tem todo o poder, então eu ordeno a minha vida por aquilo que Ele me diz. O temor de Deus é algo que transforma a vida da pessoa, porque se baseia exatamente no conhecimento de quem Deus é, no reconhecimento e na consciência da santidade, da majestade suprema de Deus. E esse respeito, essa reverência, vem exatamente da apreciação das qualidades de Deus, da apreciação. Se a gente fosse definir de forma simples o temor ou o medo, de acordo com o que a gente pensa hoje, o temor seria uma emoção desagradável causada por alguém ou por alguma crença de que nós vamos ter dor ou de que nós estamos sendo ameaçados. Mas o temor, de forma simples na Bíblia, como eu disse, esse assombro, essa reverência, é o que a nossa vida se torna quando nós temos uma visão acurada de quem Deus realmente é. Temor de Deus é aquilo que a sua vida se torna quando você tem uma visão acurada de quem Deus realmente é. Quando nós entendemos que Ele é santo, quando nós entendemos que Ele é justo, quando nós entendemos que Ele é amor, quando nós entendemos que Ele é todo-poderoso, como isso impacta a nossa vida. Como nós vivemos então diante de um Deus assim? E isso gera temor. Então eu não vou desobedecer a Deus, não é simplesmente porque eu tenho medo do castigo, é porque Deus é alguém que eu quero honrar, é alguém que eu reverencio, é alguém que eu adoro. É como muitas vezes, quando a gente respeita os nossos pais, que a gente tomava decisões de não desobedecê-los, não porque a gente não queria fazer aquilo, a gente tomava a decisão de não desobedecê-los porque a gente tinha respeito pelos nossos pais, a gente não queria entristecer os nossos pais, a gente queria honrar os nossos pais. É mais ou menos isso. Temor de Deus, a gente escolhe viver o princípio dele, mesmo que seja contrário aos nossos hormônios, ao nosso hedonismo, aos nossos desejos, porque a gente sabe que Ele é Deus, a gente sabe quem Ele é, e a gente confia no seu caráter, e a gente quer honrá-lo, a gente quer agradá-lo, a gente realmente quer alegrar o seu coração. Temor gera essa reverência santa, esse assombro diante da sua majestade. E aí então significa que nós temos o devido respeito e apreciação por Deus. Ele é maior do que eu, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é mais sábio. Eu não tenho medo de Deus, mas eu tenho a devida reverência, uma atitude de honra por reconhecer quem Ele é. Agora, em nossa religiosidade, muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de procurar usar Deus para atingir os nossos objetivos. A gente quer usar Deus ao invés de servi-lo. A gente quer usar Deus ao invés de honrá-lo, ao invés de amá-lo. E é exatamente isso que vai contrário ao que a Bíblia diz. Porque temer a Deus significa que eu compreendi que Deus não é um meio para eu atingir os meus fins, mas Deus é o fim supremo da minha vida. Ele é o alvo da minha vida. Eu corro para Deus, eu estou indo na direção de Deus, eu quero ser semelhante a Ele, eu quero honrá-lo. Temer vai no caminho do inverso. Quantas vezes nós achamos que tememos a Deus, mas nós só nos aproximamos de Deus para obter o que a gente quer. A gente se aproxima de Deus ou procura fazer o que Ele manda, para que Ele então, para que Ele nos retribua. Muitas vezes nós olhamos assim o ministério, ou a forma que a gente é fiel no casamento, ou a forma que a gente lida com a família, ou até os nossos dízimos e ofertas. Não, eu estou dando aqui porque Deus vai me devolver 100 vezes mais, 10 vezes mais. Não, não é isso. A gente não contribui para que Deus nos abençoe, a gente contribui porque a gente já é abençoado, porque a gente reconhece que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso Deus, e está nos dando o privilégio de participar do seu reino. Irmãos, no Novo Testamento, você é o sacrifício. Não são os seus dízimos, as suas coisas, você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Deus recebe o teu dinheiro porque Ele já recebeu o teu coração, porque Ele recebeu você, porque você teme a Ele, você vive os princípios da palavra de Deus porque você quer honrá-lo, agradá-lo e entende que aquilo que Ele estabelece é o melhor para você, mesmo que isso contrarie as circunstâncias, mesmo que isso às vezes não faça sentido, mas você confia em quem Ele é, você confia no caráter de Deus, você confia na sua fidelidade. É aí que a gente pode dizer, como salmista no Salmo 33, verso 20, irmãos, que foi o texto lido aqui no nosso pacto de oração, quando o salmista diz, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nosso auxílio e a nossa proteção não são nossas finanças, não são nossas posses, nosso dinheiro, nosso sucesso, nossa competência, nossa capacidade extraordinária, não.
Nosso auxílio, nossa proteção é o Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Então, nessas próximas semanas, quando nós vamos ler o livro de Provérbios, eu queria que você mantivesse essas coisas no seu coração. Mantivesse. Né? Conhecer e não aplicar, não viver é igual a nada, igual a nada. Provérbios são conselhos, são princípios, não são promessas, não são promessas. Né? E a questão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É alinhar o nosso coração com o nosso Criador e viver aquilo que Ele tem. Quando Paulo diz assim lá em Efésios 5, da gente não ser como os insensatos, os nécios, mas sermos sábios, aproveitando cada oportunidade para viver com o Senhor, porque os dias são maus, ele está falando exatamente disso. Nosso coração, profundamente alinhado com o coração de Deus, vivendo o propósito do Criador. Agora, eu queria só dar um exemplo de um texto de Provérbios para você, aqui nessa parte final da mensagem, da reflexão. E eu queria trazer um texto de Provérbios com você, para a gente pensar um pouquinho como Provérbios é muito rico. Eu gosto muito do texto de Provérbios 16, verso 16 a 20. Provérbios 16, verso 16 a 20. Olha um trechinho do livro de Provérbios. Provérbios diz assim: é melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. No livro de Provérbios você vai encontrar uma expressão de valores, há coisas mais importantes do que outras. Não é que o ouro e a prata, os recursos financeiros não sejam importantes, mas há algo mais importante, a sabedoria. Sabedoria. E às vezes nós corremos tanto para ter ouro e prata, mas não investimos nosso tempo e energia para obter sabedoria, para contar os nossos dias de modo a alcançar corações sábios. Tem tanta gente com dinheiro que não tem sabedoria, tanta gente com dinheiro que arrebenta a sua vida, a vida da sua família. Então, nós vemos isso. Aí ele diz assim: a vereda do justo evita o mal. Justo, temer a Deus, há um provérbio assim, temer a Deus é evitar o mal, é fugir do mal. E a vereda do justo é assim, você evita o mal. Você não entra no caminho do mal para ver como que funciona, ou experimentar o mal. Não, você evita o caminho do mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. Se você guarda os seus passos, se você guarda aquilo que você lê, vê, ouve, com quem você se relaciona, você está guardando a sua vida. Aí ele diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. O orgulho precede a ruína. É isso que Provérbios enfatiza, o orgulho sempre precede a ruína. Quando alguém se torna orgulhoso, você pode ter certeza, essa pessoa vai cair mais cedo ou mais tarde. Quando alguém se torna altivo, quando alguém se torna cheio de si, essa pessoa vai sofrer uma queda mais cedo ou mais tarde. Agora olha o que ele diz aqui: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos, do que partilhar despojos com os orgulhosos, do que se celebrar com os orgulhosos, com os ímpios, né? Aí ele diz assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Isso é constatação da realidade. Aquilo que Salomão foi vendo na sua própria vida, aquilo que Salomão foi vendo na vida das pessoas, aquilo que foi inspirado por Deus para que ele registrasse, para a gente entender assim: puxa, que bons conselhos, eu posso seguir isso. Quem vive, examina a sua vida com cuidado, vai prosperar, né? Lembra do filósofo grego que diz assim: a vida não examinada não é digna de ser vivida? Então, quem examina a sua vida com cuidado, prospera. E é feliz quem confia no Senhor. É feliz quem confia no Senhor. É realizado, porque ele confia no seu Criador. E ele desfruta da sua presença. Agora, eu queria dar um exemplo como isso aqui não funcionou muito bem. Muito bem. Eu não sei o quanto você conhece da história de Salomão, mas Salomão foi o terceiro rei de Israel. E ele reina sobre 40 anos em Jerusalém, sobre toda a nação de Israel. O reino prosperou, se alargou geograficamente, uma riqueza extraordinária. É muito interessante ler os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas na Bíblia. Eu gosto muito de história, tenho certeza que muitos de vocês gostam também. Leiam esses livros. Mas é interessante que quando Salomão vai passar o trono, o filho dele, Roboão, um jovem, vai assumir o reino. E aqui a gente tem um trecho que a gente pode comparar com isso que a gente está lendo aqui. A gente vai ter um trecho que a gente pode ver o quanto a vida de Salomão impactou Roboão. E eu queria só ler essa história rapidamente. A Bíblia diz aqui que Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Tem um cara chamado aqui, eu sei que tem Roboão e Jeroboão, confunde um pouco.
Jeroboão era um inimigo de Salomão. É um cara que fugiu de Israel e foi para o Egito. Era um opositor de Salomão. E quando ele ouve que agora o filho de Salomão está assumindo o reino, ele volta. Ele volta. E é o que é interessante, irmãos. Então, ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, este jugo pesado, e nós te serviremos. As pessoas do reino estão dizendo: Roboão, foi pesado, né? Teu pai cobrou bastante imposto, o reino cresceu, mas olha, diminui um pouco aí para a gente te servir. Estão negociando com o jovem rei, né? O jovem rei. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. E então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a esse povo, os sábios que viviam com Salomão no reino? E eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão sempre teus servos. Olha que bom conselho, cara, cede um pouquinho, né? Honra essa galera que serviu com teu pai, e eles vão continuar servindo você. Mas olha o que a Bíblia diz que Roboão fez. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Ele foi trocar uma ideia com os jovens que iam para a balada com ele, com os jovens que fumavam baseado com ele, os jovens que davam cavalinho de pau nos camelos no fim de semana lá nas esquinas de Jerusalém, a galera que andava com ele, a galera que estava curtindo a vida com ele. O cara é jovem, deixa eu falar com a galera que anda comigo, perguntar para ele o que eles acham. Então tá bom. Aí ele pergunta: qual é o conselho de vocês? Qual é o conselho de vocês? Ai, gente. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a esse povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Aqui agora chegou, cara, autoridade. Agora vocês vão ver o que é pesado. Mas vocês estão reclamando? Agora vocês vão ver. Deu uma de Faraó do Egito, né, gente? Deu uma de Faraó do Egito. Esse camarada foi sábio, gente. Você sabe o que aconteceu nessa história? Você sabe o que aconteceu? O reino se dividiu. 10 tribos se rebelaram, tomaram o poder. Quem que tomou o poder? Jeroboão, que tinha vindo do Egito, opositor de Salomão. O que acontece? Um cara divide um reino próspero, um cara divide um reino que era, assim, admirado pelas nações do mundo. Líderes de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão e conhecer o glamour, a grandeza do seu reino. E esse cara arrebenta com tudo. Para mim parece muito confuso, irmãos. Como é que pode? O filho do rei Salomão, o cara mais sábio do mundo, como que o filho do rei Salomão é um idiota desse, prepotente? Como que o filho do rei Salomão age dessa forma? Vocês podem me explicar? Como é que acontece isso, gente? Como que acontece isso? Porque quando Salomão sai de cena, ele arrebenta com o reino que havia sido estabelecido por Davi, seu avô, por 40 anos, por Salomão por 40 anos, ele arrebenta com esse reino. O que justifica essa atitude? E aqui eu quero concluir minha reflexão com você, eu quero que você preste muita atenção. Sabe o que justifica a atitude de Roboão? É porque Salomão, na sua velhice, deixou de viver aquilo que ele ensinou. Salomão se tornou um hipócrita. O cara mais sábio da Bíblia se tornou um hipócrita religioso. Porque ele escreveu coisas que ele não viveu. Salomão, a Bíblia diz que ele tinha 700 esposas e mais 300 concubinas. Então, oficialmente, ele tinha 1000 mulheres. Quando a Bíblia diz claramente no Velho Testamento que um rei não deveria ter muitas mulheres, não deveria ter muitos cavalos. Aquilo que Salomão escreveu, nós lemos aqui, agora, capítulo 16, de que a soberba precede a ruína, ele esqueceu disso. Ele esqueceu de tomar cuidado com a sua vida.
A Bíblia diz que essas mulheres, que ele foi fazendo alianças políticas, serviam outros deuses, e que ele desviou o seu coração da fidelidade ao Senhor. Salomão, cara, Salomão fez isso. Salomão, quando ele era jovem, também como Roboão, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele em sonho, e Deus disse para Salomão: pede o que você quiser, cara, eu vou te dar o que você quiser, um cheque em branco. Já pensou? Deus aparece para você, pede o que você quiser. Você lembra o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Ele foi humilde, ele diz: eu não passo de uma criança, como que eu vou governar um tão grande povo? Me dá sabedoria, Senhor. E a Bíblia diz assim que Deus se agradou muito com a resposta dele. E aí Deus diz assim: olha, você não me pediu riqueza, honra, mas eu vou te dar também, porque você pediu sabedoria para governar o meu povo. Mas o que nós vemos aqui é um homem que se perdeu ao longo da sua história, como pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui. Um homem tão sábio, um homem tão criterioso, um homem temente a Deus. Quando ele foi adorar a Deus, ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Era necessário um só, mas ele ofereceu 1000 holocaustos. Esse cara se desviou. E qual é o impacto? O impacto é o que nós vemos na vida do seu filho. Porque filhos serão profundamente impactados pela vida dos seus pais. É por isso que eu mencionei o texto de Lucas 7,35, quando Jesus diz assim: a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, por todos os seus discípulos. Seus filhos vão ver sua sabedoria. O que Roboão viu em Salomão? Roboão viu um homem que escreveu Provérbios de Salomão, mas que não viveu boa parte daquilo. Roboão viu um homem que dizia uma coisa e fazia outra, ou fez outra, em um momento claro da sua história, que dizia uma coisa e fazia outra. E o que muitas vezes eu e você vimos na nossa casa, o que muitas vezes nossos filhos podem estar vendo na nossa casa, que a gente fala uma coisa e vive outra, a gente fala uma coisa e vive outra. E qual a tragédia dessa hipocrisia religiosa? Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 20, verso 7, ele diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Mas não foi isso que Salomão viveu, parte da sua vida. A gente entende que Salomão deve ter voltado para Deus, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, que ele fala: suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele resume o livro de Eclesiastes assim. Mas um período da história de Salomão foi trágico, e isso teve um impacto profundo na vida do seu filho. A hipocrisia de Salomão acabou com o reino, porque ele não viveu aquilo que ele sabia, ele não aplicou à sua vida aquilo que ele sabia. É aí que a gente menciona Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar. Irmãos, ensinar não é só com palavras, ensinar é com vida. Filhos estão olhando todo o tempo para você, estão lendo você. Os nossos filhos leem a gente, os nossos filhos olham para a gente mais do que para as nossas palavras. Os nossos filhos olham para a gente. Então às vezes a gente fala assim: puxa, eu ensinei meu filho, trazia ele na igreja desde pequeno. Mas trazer na igreja não significa que você ensinou teu filho, porque se você trouxe ele na igreja desde pequeno, mas não viveu o que ele ouvia na igreja, isso é uma tragédia para a vida dele. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você não quer viver a verdade de Deus, escute isso com atenção, você aí de casa também. Se você não quer viver a palavra de Deus, então é melhor você criar o seu filho no mundo, porque quando ele se rebelar, ele vai se rebelar só contra você. Agora, se você cria o seu filho na igreja, mas não vive a palavra de Deus, ele vai se rebelar contra você, vai se rebelar contra a Bíblia e vai se rebelar contra Deus. A hipocrisia é uma miséria. A hipocrisia vai contra o fundamento de tudo que Jesus diz que viveu, porque Jesus é a verdade. Por que Jesus bateu tão forte contra os fariseus, chamando-os de hipócritas? Porque eram religiosos, que conheciam coisas, mas não viviam, que falavam coisas que não viviam. E aqui é o nosso temor diante de Deus, irmãos, e temor com a nossa vida. Ensinar a criança tem o aspecto de trazer a igreja é um apoio, a igreja que é um suporte para você, pai e mãe. A gente está oferecendo aqui o curso de consagração de crianças, oferece outros cursos tão bons, mas por quê? Porque a gente é suporte, apoio. Mas seu filho fica aqui na igreja 1 hora, 1 hora e meia por semana, o resto do tempo ele fica na tua casa. O que ele vê da tua vida em relação a Deus? O que ele vê? Quando nós olhamos para essa história, irmãos, isso é trágico. Deixa eu perguntar para você aqui, especialmente você pai, ou você que sonha ter filhos, quantos pais, aos pais aqui primeiro, quantos de vocês pais já fizeram um curso bíblico sobre educação de filhos? Quantos de vocês pais aqui já pegaram um livro específico sobre criação de filhos?
Olha, eu tenho filhos, eu vou investir na vida dos meus filhos, eu vou ler sobre isso, eu vou aprender mais sobre isso. Quantos? Eu fico abismado. Você gera filho, paga escola, leva para academia, karatê, judô, balé, inglês, mas você não ensina nada do que realmente vai fazer diferença na vida, no sentido de conexão dele com Deus e com a vida. Quantos filhos fizeram judô, karatê, inglês? Você levava na melhor escola, estão nas drogas, estão quebrados, são vadios, são inúteis para a sociedade. Quantos de famílias que fazem isso o tempo todo? O tempo todo, a gente conversa com professores aqui que trabalham nas maiores escolas de Londrina, as mais ricas escolas de Londrina, as mais caras escolas de Londrina, e o que a gente ouve dessas escolas muitas vezes é um absurdo que os pais fazem, porque os pais despejam a criança lá e não estão nem aí com elas, não tem um mínimo de relacionamento com seus filhos. Quantos de nós, irmãos, já fomos flagrados pelos nossos filhos fazendo um devocional? Teu filho acorda, ele vê você lendo a Bíblia. Quantos de nós já fomos flagrados de joelhos orando, e o nosso filho entra no quarto, ou nos vê de joelhos na sala, orando, buscando a Deus? Quantos de nós já fomos flagrados pelos nossos filhos assim? Quantos pais aqui oram com seus filhos? Quantos de nós sentamos e oramos com os nossos filhos, compartilhando a palavra? Quantos de nós estamos sendo intencionais em deixar um legado de fé, caráter, integridade, consagração a Deus para os nossos filhos? Quantos? Levar na igreja é um aspecto, é muito importante, mas não é só isso. Até eu vou usar aqui cultura do Instagram com você, porque às vezes no Instagram a gente acha coisa boa. Tem uma menina que trabalha com o Ministério Infantil no Instagram, e ela colocou um lembrete ali que eu gostei muito, eu quero partilhar com você as dicas. Ela fala sobre conselhos para o seu filho amar Jesus e a igreja. Eu quero deixar isso aqui até para você tirar uma foto, você não esquecer coisas tão simples, tão simples. Coloca para mim aí. Primeiro, ame a igreja, ame ao culto. Próximo slide, pode colocar. Ame ao culto. Entenda que você é pai e mãe. Se você não vem no culto quando tem churrasco, aniversário de criança, quando tem futebol na TV, o que você está mostrando para o seu filho? A igreja é importante para você? Claro que não. E não adianta você falar assim, filho, você tem que ir na igreja. Adianta você falar, filho, você tem que ir na igreja, se você trata a igreja como uma coisa leviana, como uma coisa que você só vai na igreja se você não tem mais nada para fazer. Se você quer que seu filho ame Jesus e a igreja, ame Jesus e a igreja. É simples, simples. Seja ativo em casa. Seja ativo em casa. Por quê? Seja ativo na igreja e em casa, porque é isso que o seu filho vai ver. Você é o mesmo cara na igreja e na sua casa. Você não é um cara na igreja que diz paz do Senhor e na sua casa você não diz nada disso. Nunca ele te viu orando, nunca ele te viu lendo a Bíblia. Não, você é o mesmo. Terceiro, crie expectativa. Você tem filhos pequenos, filho, vai chegar domingo nós vamos na igreja. Puxa, é tão legal, né, filho? É tão bom, é tão bom. Crie expectativa com seu filho, das coisas que Deus está fazendo. Filho, está chegando o acampamento, hein? Puxa, vai ser uma alegria levar você lá. Cara, é demais. Crie expectativa no seu filho. Quarta coisa, irmão, jamais fale mal da igreja, do pastor, do louvor. Puxa, hoje o pastor pegou pesado, hein? O louvor não estava legal, hoje está legal, glória a Deus, aleluia. Mas não é isso. Estou falando de hoje, tá bom, gente? Só estou dizendo para você assim, não fale mal. Se você quiser falar mal da igreja, fala com a gente. Ajuda a gente a melhorar o que a gente faz. Não fale para as pessoas, não fale para os seus filhos. Tem família que vai almoçar de domingo e fica falando do sermão, fica falando do pastor, fica falando da roupa das irmãs, fica falando, meu Deus do céu, fala da glória de Deus, da grandeza de Deus na tua vida. Fala como é bom ser igreja, como é bom ser de Jesus. Se tiver que falar mal, fala para a gente está aqui para te ouvir. Insista que seu filho participe do ministério infantil. Eu sei que tem crianças que são mais difíceis, nós temos 2 filhos, um era mais fácil do que o outro para levar no ministério infantil, não queria ficar na salinha, isso é normal, mas insista, vá com ele, insista, porque teu filho tem que aprender a participar, tem que se sentir parte da igreja, integrado, fazer amizades dentro da igreja, fazer amizades. Se ele é criança, faça amizade com outras crianças da igreja. Se ele é adolescente, outras crianças adolescentes, jovem, outros jovens. Você é casado com outros casais da igreja. Faça parte, se integre. Seja a igreja, não só vá à igreja. Não deixa a criança no celular ou tablet. Eu sei que ele vai ficar quietinho, vai deixar você assistir o culto,
ou participar do culto, ou fazer o culto. Mas não faça isso. Ele tem que interagir. Ele tem que ter prazer. E não é só aqui, obviamente. Quando você vai comer, quando você está em família, tem um momento dele brincar com o celular ou tablet, mas não deixe ele ficar escravo disso. Há muitas crianças que estão. E último, conversa em família após o culto. Teu filho vai sair do ministério infantil agora, conversa, o que você aprendeu, amor? O que você fez? Deixa eu ver o teu trabalhinho. Adolescente vai chegar do acampamento agora, vamos sentar aqui. Abre um Guaraná na frente dele, põe um pudim diante dele, põe um Doritos, fala, agora vamos conversar aqui. O que você aprendeu lá? O que foi? Conta tudo, quero saber tudo. Amanhã não sei o quê. É assim mesmo. Entendeu? Senta lá e vai ouvir. Eu aprendi uma coisa com o Rui aqui, né, Rui? O Rui falava assim, quando o teu filho abre uma janela, para ouvir e conversar. Filho adolescente, jovem, muitas vezes não vai querer conversar com a gente, mas quando ele abre a janela, para tudo, conversa com ele. Ouve teu filho, conversa com ele. A gente está falando aqui de livro de provérbios, irmãos. E o livro de provérbios é extraordinário em sabedoria prática para o nosso dia a dia. Você vai aprender sobre empresa, sobre honestidade, integridade, família, casamento. Provérbios você aprende relacionamento, tantas e tantas áreas. Liderança. Livro de provérbios. Muito prático, fácil de aplicar para a nossa vida. Eu quero dizer que tem exceções. Roboão viu a hipocrisia de Salomão e infelizmente cometeu erros na sua vida. Depois ele até foi um rei meio equilibrado. Saul, que foi um rei, que se afastou de Deus, longe de Deus, teve um filho bom. Jonatas se afastou de tudo que Saul representava, e foi um bom rei. É interessante isso. Talvez alguém está aqui e fala assim, pastor, é por isso que eu não sou muito envolvido com a igreja, porque eu não gosto da hipocrisia das pessoas. Tem muito crente hipócrita, tem muita gente hipócrita nas igrejas. Pois é, provavelmente você é um deles. Então, é um deles, porque se você já está vendo assim, é porque está errado. Se você está vendo assim, é porque você está olhando para os outros e não para Jesus. Eu quero dizer assim, que a hipocrisia dos outros nunca vai justificar a sua falta de fé, de consagração, de compromisso com Deus, nunca. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é clara, cada um de nós vai dar conta da nossa própria vida diante do trono de Deus. Então dê conta da sua própria vida diante de Deus, e tema Ele, e ande com o Senhor. Agora, os alertas da Bíblia são para que eu não me torne hipócrita, para que você não se torne, e não para que você fique avaliando a hipocrisia dos outros, e fique justificando isso. Nós estamos todo mundo aqui num grande hospital da alma, irmãos. Um grande hospital, nós estamos aqui para ser curado mesmo. Aqui é lugar de gente imperfeita, gente que chega com hipocrisia e vai passar a ser sincero com Deus. É gente que chega com ranço religioso, é gente que chega com preconceito, mas que o coração, quando é voltado para Deus, ele é transformado, ele passa a amar o Senhor e as pessoas, e ama ser igreja. Isso aí, é isso aqui. Agora, se você está dentro de uma igreja e não quer ser curado, aí a igreja deixou de ser hospital, virou hospício. Hospício que as pessoas ficam lá e não tem cura. Hospício que as pessoas ficam lá dentro esperando a morte. E não pode ser isso nem para mim, nem para você que está aqui. A igreja é lugar de cura, libertação e transformação. E isso tudo acontece a partir da experiência do seu próprio coração diante de Deus. Como você está aqui. Nós vamos celebrar a ceia agora, irmãos. Nós podemos celebrar a ceia como hipócritas religiosos que vamos comer um pão e beber um cálice e sair daqui e continuar vivendo a nossa própria vontade, fazendo tudo do nosso jeito. Ou nós vamos aqui celebrar a Santa Ceia agora, e vamos celebrar como adoradores, como filhos e filhas de Deus salvos pela graça. Vamos celebrar a Santa Ceia agora, irmãos, como aqueles que temem o Senhor. E vamos comer e beber, irmãos, adorando Deus, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia, porque temos sido curados, transformados, e Deus tem nos livrado de nós mesmos, e Deus tem nos livrado do pecado e desse mundo, e Deus tem realmente não desistido da nossa vida, e nós vamos aqui com o coração quebrantado, mas cheio de temor e gratidão, adorar a Deus comendo do pão e beber do cálice. É isso que a gente vai fazer agora. Eu convido você nessas próximas semanas a não perder um culto, a trazer seus familiares e amigos mesmo, e a celebrar o que Deus tem para você, experimentar o melhor de Deus na tua vida, viver no temor do Senhor, viver com sabedoria, porque essa é a melhor vida possível nesse mundo.